Prepare-se para uma jornada arquitetônica onde a linha reta é coisa do passado. Neste vídeo, exploramos construções que desafiam a gravidade e a lógica, com formas orgânicas e sinuosas que vão te deixar de boquiaberto. De arranha-céus que dançam no céu a museus que parecem esculturas, descubra um mundo onde a criatividade não tem limites. Venha com a gente, se perca na beleza de cada curva, em uma galeria de arte a céu aberto que redefine o que é possível na arquitetura moderna. No coração de Londres, se ergue um dos edifícios mais impressionantes da arquitetura moderna, o Gherkin, também conhecido como 30 Street Mary Ashe. Com 180 metros de altura e uma forma oval que lembra um pepino, ele chama atenção por suas curvas hipnotizantes e ausência total de ângulos retos. Projetado por Norman Foster, o prédio combina design futurista com eficiência energética. Sua estrutura em espiral permite ventilação natural entre os andares, reduzindo o uso de ar-condicionado. A fachada é feita de mais de 7.000 painéis de vidro, criando um visual único e marcante no skyline londrino. Além de funcional, o Gherkin é uma verdadeira obra de arte urbana, uma construção que prova que beleza, inovação e sustentabilidade podem coexistir perfeitamente. Em Graz, na Áustria, existe um edifício que parece ter vindo de outro planeta. Gsthaus, criado pelos arquitetos Peter Cook e Colin Fournier, ele foi inaugurado em 2003 como parte da Capital Europeia da Cultura e desde então virou um ícone absoluto da arquitetura contemporânea. Seu formato orgânico, todo arredondado e sem ângulos retos, desafia os padrões tradicionais e contrasta radicalmente com os prédios históricos ao redor. A fachada é feita de painéis translúcidos que funcionam como uma tela de mídia interativa, iluminando a cidade à noite com arte digital. Por dentro, abriga exposições de arte moderna e contemporânea, sem uma coleção fixa, sempre se reinventando. O Kunsthaus Graz não é só um museu, é uma escultura viva, que transforma a paisagem urbana e mostra como a arquitetura pode ser ousada, divertida e provocadora. O Kunsthaus, localizado na cidade de Bregenz, Áustria, é um museu de arte contemporânea conhecido por sua arquitetura minimalista e impactante. Projetado por Peter Zumthor, o edifício tem forma cúbica, com fachadas de vidro fosco que filtram a luz natural, criando uma iluminação suave e difusa em seu interior. À noite, ele se transforma em um bloco iluminado que parece flutuar, como uma lanterna de vidro. Totalmente livre de ângulos decorativos ou exageros, o prédio aposta na simplicidade extrema para destacar a arte. Seus espaços internos são versáteis, silenciosos e quase meditativos, permitindo que cada exposição ganhe vida própria. Às margens do rio Tyne, no nordeste da Inglaterra, está o Sage Gateshead, uma sala de concertos com design futurista que chama atenção à primeira vista. Inaugurado em 2004 e projetado pelo famoso arquiteto Norman Foster, o edifício possui uma estrutura ondulada, feita de vidro e aço, que lembra uma gota d'água em movimento ou uma onda metálica congelada no tempo. Por dentro abriga 3 espaços acústicos distintos, projetados com alta precisão para oferecer a melhor experiência sonora possível. Sua forma orgânica, sem ângulos retos, não é apenas estética. Ela ajuda a controlar a acústica e criar uma ligação visual com a paisagem ao redor. O Sage Gateshead não é apenas um centro cultural, é uma escultura sonora que se tornou símbolo de inovação e identidade para a região. Em Reykjavik, capital da Islândia, o Harpa Concert Hall se destaca como uma joia arquitetônica à beira-mar. Inaugurado em 2011, o edifício foi projetado em colaboração com o artista Olafur Eliasson. Impressiona com sua fachada composta por painéis de vidro geométricos que refletem a luz natural como cristais de gelo. Inspirado nas paisagens vulcânicas e no brilho das auroras boreais, o Harpa parece vivo, muda de cor ao longo do dia e das estações. Por dentro,
Abriga salas de concerto com acústica impecável, sendo palco de orquestras, óperas e grandes eventos culturais. Sem ângulos retos visíveis em sua estrutura externa, o prédio combina arte, ciência e natureza em perfeita harmonia. O Arpa é mais do que um centro cultural, é um símbolo moderno da Islândia, onde arquitetura e emoção se encontram a cada nota musical. Às margens do Lago Michigan, nos Estados Unidos, o Museu de Arte de Milwaukee se tornou um ícone da arquitetura moderna, graças à sua impressionante estrutura projetada por Santiago Calatrava. O destaque é o Brise Soleil, um par de asas gigantescas feitas de aço que se abrem e fecham como se o prédio respirasse. Essa estrutura cinética não é apenas estética, mas funcional, controlando a luz natural que entra no edifício. Com formas fluidas e ausência de ângulos retos, o museu lembra um pássaro prestes a voar, integrando natureza, movimento e arte em um só conceito. Além de sua arquitetura marcante, o interior abriga um acervo rico em arte moderna e contemporânea. O Museu de Arte de Milwaukee é mais do que um espaço expositivo, é uma escultura viva que transforma a experiência cultural em algo mágico e inesquecível. À sombra da icônica Space Needle, em Seattle, ergue-se o Museum of Pop Culture, com cerca de 13 mil metros quadrados. Sua forma curvilínea e fragmentada foi inspirada numa guitarra elétrica destruída. Gehry estudou Stratocasters, recortou corpos delas e traduziu essas linhas no design do museu. A superfície metálica combina 1000 painéis em aço inox e alumínio colorido, prata, azul, vermelho e muda conforme a luz, refletindo o espírito em constante mutação da música. O museu não é só visual. Seu interior abriga o Sky Chart com capacidade para 800 pessoas e exposições interativas sobre rock. É um espaço onde cultura pop vira experiência sensorial, imagem narrativa reforçado por tecnologia de modelagem 3D, usada pela primeira vez por Gehry na região. Embora polarizante, foi chamado de guitarra estilhaçada, e até uma das construções mais feias do mundo por alguns críticos, o museu é um símbolo de inovação urbana e cultural em Seattle, refletindo a fusão entre arte, música e tecnologia. Em Nova Delhi, na Índia, o Templo de Lótus impressiona não só pela sua beleza, mas pela sua simbologia universal. Inaugurado em 1986, ele foi projetado pelo arquiteto iraniano Fariborz Sabah e tem formato de flor de lótus, símbolo de pureza e paz em várias culturas. Com 27 pétalas de mármore branco dispostas em harmonia, a estrutura não possui ângulos retos aparentes, transmitindo uma sensação de fluidez e serenidade. O templo é da fé Bahá'í, mas é aberto a todas as religiões e visitantes, promovendo o silêncio, a reflexão e a união espiritual. Rodeado por espelhos d'água e jardins, o espaço foi pensado para integrar arquitetura, natureza e espiritualidade. É uma das construções mais visitadas do mundo e um exemplo poderoso de como formas suaves e simbólicas podem inspirar conexão e contemplação. No coração da vibrante cidade de Sevilha, na Espanha, uma estrutura colossal chama a atenção de todos que passam, o Metropol Parasol. Com 150 metros de comprimento, 70 metros de largura e 26 metros de altura, essa impressionante obra foi projetada pelo arquiteto alemão Jürgen Mayer e inaugurada em 2011. Construída em madeira laminada com tecnologia de ponta, sua estrutura ondulada e completamente livre de ângulos retos se destaca pela leveza visual e pelo impacto arquitetônico. Vista de cima, ela lembra uma floresta de cogumelos gigantes que flutua sobre a cidade, criando sombra e refrescando a movimentada Plaza de la Encarnación,
algo essencial em uma região de clima quente como a Andaluzia. Mas o Metropol Parasol vai muito além do visual. Ele é um verdadeiro centro cultural urbano, com múltiplas funções distribuídas em diferentes níveis. No subsolo, encontra-se o Antiquarium, um museu arqueológico que preserva e exibe ruínas romanas e mouras descobertas durante as escavações. No térreo, funciona o mercado tradicional, que reforça a ligação entre a arquitetura contemporânea e vida cotidiana. E no topo, passarelas panorâmicas e um mirante oferecem vistas espetaculares de Sevilha, especialmente ao pôr do sol. Além disso, o local conta com bares e restaurantes que tornam a experiência ainda mais completa. No aeroporto JFK em Nova York, o centro de voo da TWA é uma verdadeira obra-prima da arquitetura futurista do século XX. Projetado por Eero Saarinen e inaugurado em 1962, o terminal impressiona com suas curvas suaves e estrutura em formato de pássaro em pleno voo, simbolizando o espírito da era do jato. Sem ângulos retos, o prédio é todo fluido, com tetos altos, janelas amplas e passagens contínuas, como se fosse esculpido pelo vento. Durante décadas, ele representou o glamour das viagens aéreas, até ser fechado em 2001. Mas em 2019, renasceu como TWA Hotel, preservando toda sua arquitetura original e ganhando vida nova com quartos, restaurantes e uma piscina com vista para a pista de decolagem. Hoje, o antigo terminal é mais que um hotel, é um tributo à inovação, ao design ousado e à elegância de uma época em que voar era um verdadeiro evento. Em meio ao verde do Bois de Boulogne em Paris, a Fundação Louis Vuitton se destaca como uma escultura flutuante de vidro e luz. Projetado pelo renomado arquiteto Frank Gehry e inaugurado em 2014, o edifício impressiona por suas 12 velas de vidro curvado, que envolvem a estrutura como se estivesse prestes a zarpar. Sem ângulos retos e com formas fluidas, o prédio é uma obra de arte em si, um reflexo da arquitetura contemporânea que desafia padrões. No interior, abriga espaços amplos e versáteis dedicados à arte moderna e contemporânea, com exposições de grandes nomes internacionais. Mais do que um museu, a fundação é uma experiência sensorial onde arte, tecnologia e natureza se encontram. Seu design ousado e poético transforma o horizonte parisiense e mostra como a arquitetura pode ser tão expressiva quanto a arte que abriga. Em Bruxelas, o Atomium é um dos marcos mais impressionantes da arquitetura moderna. Construído para a Expo 58, ele representa a estrutura de um átomo de ferro ampliada 165 bilhões de vezes. Com 102 metros de altura, o edifício é formado por 9 esferas gigantes interligadas por tubos, criando uma aparência futurista que desafia qualquer padrão tradicional. Seu design único une arte, ciência e engenharia em um só monumento. Por dentro, abriga exposições interativas, espaços culturais e um restaurante panorâmico com vista para toda a cidade. Apesar de ter sido planejado como uma estrutura temporária, o Atomium se tornou tão popular que permanece até hoje como símbolo da Bélgica. Suas curvas metálicas e estrutura fluida sem ângulos retos mostram como a arquitetura pode representar ideias grandiosas com formas ousadas e inspiradoras. No coração da cidade antiga de Jerusalém, está o Domo da Rocha, uma das estruturas religiosas mais icônicas e sagradas do planeta. Construído no ano 691 d.C., ele é considerado o edifício islâmico mais antigo ainda em pé, e continua sendo um símbolo poderoso de espiritualidade, arte e história. Sua cúpula dourada, com quase 20 metros de diâmetro, reluz ao sol e domina a paisagem da cidade, sendo visível de vários pontos de Jerusalém. A base do edifício tem formato octogonal, e seu interior não possui ângulos retos tradicionais, criando um espaço envolvente. O ponto central do templo abriga a rocha sagrada, de onde, segundo a tradição islâmica, o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a noite da ascensão. Para os judeus, essa mesma rocha marca o local onde Abraão teria sido posto à prova por Deus, ao quase sacrificar seu filho. O edifício é uma mesquita com detalhes ornamentais que combinam arte e fé, apresentando azulejos, mosaicos e inscrições em árabe. Seu design geométrico e simétrico transmite uma sensação de equilíbrio e paz.
Localizado em Baku, capital do Azerbaijão, o Centro Heydar Aliyev é uma das obras mais impressionantes da arquiteta Zaha Hadid. Inaugurado em 2012, o edifício chama atenção por suas curvas suaves, superfícies onduladas e ausência total de ângulos retos. Seu design fluido parece emergir do solo e se transformar naturalmente em paredes, teto e fachada, como se a estrutura estivesse em movimento. Criado para simbolizar uma nova era de modernização no país, o centro abriga auditório, museu, galerias de arte e espaços para eventos culturais. A iluminação natural percorre o interior, criando ambientes que respiram leveza e sofisticação. De dia, ele impressiona pela forma. À noite, se transforma em uma escultura iluminada. O Centro Heydar Aliyev não é apenas um marco arquitetônico, é uma expressão de como arte, tecnologia e cultura podem se unir em uma única forma fluida e hipnotizante. No coração de Barcelona, a Basílica da Sagrada Família é uma das construções mais fascinantes e enigmáticas do mundo. Projetada por Antoni Gaudí, no final do século XIX, a igreja combina elementos do gótico com formas orgânicas inspiradas na natureza. Suas torres altíssimas, fachadas esculpidas com detalhes simbólicos e interior com colunas que lembram árvores criam uma experiência única para quem entra. Tudo é fluido, sem ângulos retos tradicionais, como se a arquitetura respirasse junto com a cidade. Mesmo em construção há mais de 140 anos, a Sagrada Família já é patrimônio mundial da Unesco e símbolo da criatividade catalã. Cada detalhe foi pensado para provocar emoção, luz e espiritualidade. A igreja não é apenas uma obra inacabada, é uma obra viva, em constante transformação, que traduz fé e arte em pura escultura monumental. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço e até a próxima!